Senhores, é nós de novo. DMS. Curso de osciloscópio aplicado à linha automotiva. Senhores, essa aqui é a nossa sexta aula. E nesta aula nós vamos aprender a configurar o eixo vertical, a voltagem. Beleza? Aqui também a gente configura a amperagem, mas depois a gente vê essa conversa aí. Por enquanto vou ficar aqui na voltagem. Então, a gente na aula anterior verificou a configuração do tempo, né? Aqui na horizontal, com essa grade que fica aparecendo aqui, esses 10 quadradinhos aqui e tal. A gente veio aqui e configurou o tempo. Da mesma forma, você vai configurar agora, dependendo do que você for fazer, a voltagem. Então, aqui ó, vertical, tá vendo? No momento está com 2 volts. O que significa isso? Notem que aqui no eixo vertical tem 1, 2, 3, 4, mais 4, 8 divisões, 8 quadradinhos. Então, quando eu coloco aqui 2 volts, eu estou dizendo que cada quadradinho desse aqui vale 2 volts. Beleza? Então, se eu pegar o meu eixozinho aqui, o meu gráfico, e colocar ele aqui, eu comecei a contar daqui. Então, essa aqui é a linha do zero. Então, daqui até aqui tem 2 volts. É o tamanho dessa onda aqui, ó, desse pulso aqui até aqui, 2 volts. Beleza? Porque eu coloco aonde eu quiser. Então, se eu quiser começar a contar daqui, eu ponho aqui. Se eu quiser começar a contar por aqui, eu ponho aqui. Essa aqui é a linha do zero. Porque dependendo de quantos sinais eu vou ter aqui na tela, eu vou ter que arrumar eles na tela aqui para poder eu trabalhar. Positivo? Então, quando você conhece os parâmetros, por exemplo, se você vai medir tensão de bateria, é lógico que a gente vai fazer as medidas aqui na prática para ver como é que é, né? Por enquanto nós estamos só configurando. Então eu já sei qual é a tensão da bateria. Eu sei que a bateria ela tem uma tensão de 2,6 volts por aí. Então se eu vier aqui configurar 2 volts, significa que se eu colocar esse camarada bem aqui e começar daqui, se a bateria estiver boa, ela vai me dar 2, 4, 6, 8, 10, 12 volts aqui. 12, qualquer coisa. Então, essa linha vai aparecer bem aqui, ó, por exemplo. Beleza? Depois a gente vai fazer uns testes na prática aqui. Então é isso. Dependendo do que eu quero, né? Conhecendo a voltagem de trabalho do componente, eu configuro a voltagem. Agora olha o que acontece aqui, ó. Quanto maior a voltagem, menor aparece o gráfico aqui, ó, o oscilograma. Beleza? Olha como ele vai diminuindo. Então agora eu estou dizendo que cada quadradinho desse aqui tem 5 volts. Como essa minha onda aqui é só de 2 volts, ele deu na metade, ó. Beleza? Se eu diminuir mais um pouco, aqui, ó, colocar ele para 2, ele vai aumentando. Se eu colocar ele para 1, ele aumenta mais ainda. Ou seja, quanto menor a tensão, maior vai aparecer o gráfico. Por quê? Porque ele vai caber aqui dentro da tela completa. Beleza? Então, como eu configurei aqui 1 volts agora, então quer dizer que aqui é 1 volt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volts. Beleza? Então, partindo daqui 1 volt, 2 volts. Simples assim. Beleza? Então, quando você for fazer lá a medida, né, de alguma coisa de um pulso, você já tem os parâmetros. Você sabe que aquele sensor, por exemplo, trabalha com 5 volts, né, que ele vai variar de 0 até 5 volts. Então você não vem aqui, você não vai selecionar 50, 500 volts, que não é doido. Você vai colocar uma tensão compatível aqui. Então se é 5 volts, com uma configuração de 1 volt, tá normal, porque que vai dar 1, 2, 3, 4, 5 volts até aqui. Beleza? Se você colocar a linha do zero partindo daqui de baixo, lógico. Se você colocar partindo daqui, também dá 1, 2, 3, 4, 5 volts até aqui. Beleza? Então é assim que se configura o que? A voltagem. Beleza? Agora é bom que se diga também que aqui na linha vertical também se verifica a amperagem. Mas como eu falei, o osciloscópio ele só mede tensão, né? Aí tu vai dizer, tá dizendo que ele só mede tensão, como é que tu tá falando a amperagem? É simples, olha só.
Tem osciloscópio que ele tem um modo de amperagem. Ó. Então, quando eu mudo aqui, ele passa para amperes aqui embaixo. Ó. Então, ele está dizendo que aqui agora tem 3,7 amperes. Mas ele está lendo a tensão, na realidade. Então, quando você vai medir a amperagem, o que você vai fazer? Você vai usar um transdutor de amperagem, que é nada mais que a pinça amperimétrica, ou alicate amperímetro. Então, esse camarada aqui ele vai pegar a amperagem do cabo, que vai estar colocado aqui e tal, vai transformar essa amperagem para tensão, que é para poder esse camarada aqui ler. Então, esse osciloscópio aqui, ele tem a função pinça, que é essa aqui, ó. Então, ele vai me mostrar ampere. Mas note que aqui está aqui, ó, V de voltagem, né? Ele está lendo voltagem, mas ele está me dando resultado como amperagem. Por quê? Porque eu selecionei aqui amperagem. Então, para medir, para verificar voltagem e amperagem, é a mesma coisa. Então, quando ele tem a função, bom, quando ele não tem, a gente coloca em X1 e dá na mesma. Por exemplo, esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui, ele não tem a função pinça. Então, a gente usa no X1 e faz a multiplicação de acordo com, se a gente estiver usando atenuador e tal, beleza? Porque ele só mede tensão e tempo. Mas ele faz isso muito bem, esse camarada aqui. Então, senhores, o tempo é aqui que se configura. Então, quando você vai trabalhar, você já vem aqui, o camarada que já está calejado, o que ele faz? Ele vem aqui, vai medir lá, por exemplo, bico injetor. Aí ele vem aqui, já coloca com volts, já coloca com tempo de 1 milissegundo, porque ele sabe que o bico injetor é lento e tal, que é negócio todo para ver fechar. E aí ele vai lá, vai espetar lá o alfinete, lá onde ele tem que fazer a medida, que a gente dá para ver como é que é. E aí liga o carro, dá na partida do carro, da moto. Se estiver pegando, melhor ainda. Se não estiver pegando, só na partida já vai dar para ele verificar o sinal, se o bico está funcionando ou não, atuando, blá blá blá. E aí vai aparecer o sinal aqui, beleza? Vai ter componentes que você vai precisar ver 1, 2, 3, 4 sinais. Vai ter componentes que você vai precisar ver apenas um sinal para poder fazer a análise perfeitamente, beleza? Agora, note que esse sinal aqui, ó, quando eu tiro esse daqui, ele fica balançando. Não dá para analisar, né? Isso aqui é outra história. Vamos já saber como é que é. É a configuração do trigger, beleza? Mas nessa aula aqui a gente queria ver a configuração da voltagem do eixo vertical. Então é assim que se faz, senhores. Vem aqui, né? E coloca o que você quer aqui que vai aparecer. Vai variar o valor de cada quadrado desse aqui, que a gente chama de divisões. Cada divisão dessa aqui. Então notem que no tempo nós temos 10, né, divisões, mas para voltagem nós só temos 8 divisões. Por isso que eu tenho que configurar para poder o sinal caber aqui dentro da tela. Existe outros tipos de osciloscópio, senhor, que quando a gente configura aqui, ele não configura por divisão, ele configura pelo tamanho da tela. Mas isso aí, quando tu comprar o osciloscópio, tu vai ver como é que faz a configuração. Se é por divisão, se é pelo tamanho da tela, que negócio todo. Por exemplo, se eu configurar aqui 1 volts vai ser o tamanho da tela toda. Isso é isso que eu quero dizer. Aqui nesse modelo não, 1 volt é o valor de cada quadrado desse aqui. A mesma coisa vai ser para o tempo. Outra coisa que eu esqueci de falar agora no tempo é o seguinte, é que quando você configura o tempo, é bom que se diga, para um canal você configura para todos os canais. Beleza? Então se você colocar o tempo aqui, por exemplo, de 1 milissegundo, então todos os canais vai ficar com tempo de 1 milissegundo. Já a voltagem, cada canal você configura uma voltagem diferente, beleza? Mas o tempo é igual para todos os canais. Compreendas? Então é isso. Mais um, fui. Essa é a nossa 6ª aula, configuração do eixo vertical. Tempo, que voltagem ou amperagem. É nóis, que é nóis. Fui.